pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu não sei se vocês lembram, mas há algum tempo atrás eu falei pra vocês que eu tinha a proposta de começar a trazer aqui pro canal alguns vídeos falando de alguns animes BLs mais antigos, assim, umas coisas que eu vi há muitos anos, ou coisas que eu ainda não vi e, sei lá, fui ver muito tempo depois, mas que são velharias. Eu queria que a gente pudesse discutir um pouco mais sobre essas coisas mais antigas, né? Então esse é um projeto que eu gosto bastante e hoje a gente continua com ele. Hoje a gente vai falar de um OVA lá de 1989. Hoje a gente fala do episódio de B-Boy Kidnap an Idol. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu quero te pedir para já deixar aquele like se você gosta do canal, se você gosta desse tipo de vídeo. Se não for aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E já me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram, mas todas as minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo na caixa de descrição. B-Boy Kidnap an Idol é um OVA, um episódio único de 26 minutos que foi lançado em fevereiro de 1989 em VHS. Olha a velharia que a gente tá falando aqui. Ele volta a ser lançado em 2004 em uma versão em DVD junto com um CD que acompanha a trilha sonora, que, diga-se de passagem, eu adoro a trilha sonora desse anime. O design de personagens são de autoria da Kazumi Oriya, que é uma autora, é uma mangaka de shoujos, e eu tava dando uma olhada nas coisas que ela já produziu, e a única coisa que eu me lembro de ter consumido é o Takumi Series, que é um BL dela também. Eles foram animados pelo Naoyuki Honda, e o roteiro é de responsabilidade do Michiko Nuki. E agora a gente fala sobre o episódio em si, sobre o anime, mas eu já te aviso pra não criar grandes expectativas. Ele é um episódio único, um anime antigo, ele não teve muito tempo pra desenvolvimento, e pra ser honesto, mesmo entre a galera mais antiga do fandom, ele acabou se tornando um anime bastante esquecível. A gente vai conhecer aqui o Kazuya, que é um jovem de 15 anos de idade e é um idol que faz muito sucesso, principalmente entre o fandom feminino, e ele vem aí, né, no auge dos seus 15 anos, tentando conciliar a vida de idol com a vida de um estudante, de um moleque que só quer se divertir. A parte normal da vida dele, ele acaba passando muito tempo com Akihiko, o melhor amigo dele, um jovem um ano mais velho que estuda na mesma escola com ele, com quem ele passa muito tempo. E por mais que ele tenha uma aparência não muito simpática, quando ele tá com Kazuya, mesmo que ele tenha esse jeitão assustador, ele acaba sendo sempre bastante doce e sempre agindo de forma preocupada e protetiva com o amigo dele. Um homem muito rico acaba criando uma certa obsessão pelo Kazuya, e com o pretexto de ter acesso e domínio sobre o rapaz, ele vai contratar uma outra empresa, né? Uma empresa que, sob o pretexto de assinar um contrato meio que forçado com o idol, eles vão acabar indo atrás do Kazuya, e claro que, como nada acontece de maneira muito natural, eles vão acabar sequestrando o Kazuya e junto o Akihiko. E claro que, como qualquer bom clichê da época, é nesse momento que o Akihiko tem a oportunidade de declarar o amor dele, e também é nesse momento em que um tom de ação domina todo o episódio, e o Akihiko vai lutar contra vários capangas, vai se colocar totalmente em risco, né, se colocar diretamente enfrentando o perigo para poder salvar o Kazuya nesse momento. Bom, como você viu, a proposta do enredo ela é muito simples, e se você já assistiu o anime, você sabe que a execução também. Eu acredito que muito pelo tempo de desenvolvimento que eles têm, mas dentro desse roteiro, a narrativa ela não desenvolve nada de surpreendente em momento algum. Na real, ela executa exatamente isso que eles estão propondo de maneira bem previsível. Observando num todo geral, esse plot ele é ruim, tipo, uma empresa que sequestra um idol para obrigar ele a assinar um contrato, e isso parece uma coisa que é conhecida dentro da mídia. Tá, não, até aí não. Mas beleza, a gente tem um ricaço que na real só quer usar isso como pretexto para ter o Kazuya para si e poder abusar sexualmente dele. Até aí ok, a gente aceita a proposta do sequestro, parece fazer sentido, mas ainda assim, quando tu assiste o episódio e tu vê a maneira como eles tratam aquilo ali tudo com uma certa naturalidade, acaba perdendo um pouco o foco e a atenção da coisa. Inclusive é uma referência legal que vale observar, tem muitos BLs, né, que naquela época
época assumiam esse padrão hollywoodiano de filmes de romance, ação, onde, como por exemplo aqui no próprio anime de B-Boy Kidnapped Idol, a gente vai ver isso quando nos primeiros momentos, numa primeira parte do episódio, a gente tem aí alguns minutos de umas interações divertidas, de uma introdução à história, umas situações, os momentos mais bobos e apaixonantes entre os dois protagonistas, tudo com um teor bastante romântico, e de repente muda bastante essa atmosfera quando a gente vai ver assumir um teor muito mais dramático, onde a gente vê o que supostamente pra mim é o seme da história assumindo um papel aí de grande mocinho, onde ele vai enfrentar perigos, né, se meter em grandes problemas, enfrentar capangas para poder salvar o seu amado Uker. Então, assim, os dois podem fugir, né, para passar um futuro seguro juntos e apaixonados na moto envenenada daquele semi maravilhoso. E esse final, ele parecia uma brincadeira boba, mas ele nem é. É basicamente isso, tá? Vamos tirar o envenenado aí, mas basicamente eles têm uma fuga triunfal na moto do Akihiko. E tipo assim, ó, realmente vem nesse padrão assim de grande sucesso de filme hollywoodiano de ação, com uma pegada de romance, onde a mocinha é salva. Mas, cara, se a gente procurar, tem muito BL que na época trazia isso. É bem divertido, tá? Não é algo que eu acho que é um problema, acho que é um padrão muito comum pra época. De maneira geral, ele é divertido, mas ele não é engraçado em momento nenhum. Talvez o único momento onde eu tenha dado uma curta risada foi no momento em que o Kazuya arremessa o Akihiko. Ali foi uma cena bastante divertida, mas de maneira geral ele não é engraçado, ele só é divertido. O romance também é todo bobinho, cheio daquela energia jovem, adolescente, aquele romance bobo e sem nenhum tipo de passagem mais sensual. Vale lembrar que a gente tá falando de um anime de 1989, mas pra ser honesto, eu acho que até pra época ele deixa a desejar um pouco nos seus quesitos de animação, abusando demais de cenas estáticas, assim, ó, muito mesmo. Mas pra ser honesto, não vale nem tão a pena pensar dessa forma, porque a gente tá falando de um anime bastante nichado em uma época onde isso era razoavelmente comum. Tirando a questão de animação, os aspectos visuais são bem legais, assim, os traços dos personagens são bem legais, tem muitas daquelas características tradicionais de BL que a gente via daquela época, dos próprios personagens que acabam sempre parecendo mais velhos do que realmente são, e tem traços bem característicos com a personalidade deles. A ambientação é legal também, cheia de detalhes, assim, e trazendo informações, curiosidades, sensações para complementar um pouco cada cena. E sobre os personagens e o seu traço, ele é construído bastante em cima do estereótipo da época, principalmente baseado na ideia que a gente tinha de Seme e Yuki lá nos anos 80, nos 90, né? Então a gente tem aí o que se propõe a ser o Seme da história, com um perfil muito mais másculo, mais alto, né? Ombros mais largos, né? Com essas características que seriam consideradas mais másculas. Enquanto o menino que supostamente é o Uke, ele tem uma aparência muito mais fragilizada, com traços que seriam considerados muito mais femininos. Inclusive, a gente tem apenas uma cena de beijo em todo o episódio, e ela é uma cena construída bastante em cima dos padrões que a gente via naquela época. Então a gente tem uma escolha de enquadramento um pouco diferente, que traz um clima um pouco mais misterioso para aquele momento. A gente vê apenas o final do beijo, mas tu consegue ver as expressões do Kazuya de surpresa quando ele é beijado, né? A iluminação mais baixa, com os reflexos nos rostos deles de maneira conflitante, aumentando aquela tensão daquele momento, porque afinal de contas eles estão correndo perigo nesse momento. O Akihiko não quis perder a oportunidade, o Kazuya é pego de surpresa. Então o movimento dos personagens, a escolha do enquadramento, né? O clima de tensão que levanta nesse momento, ele é bem legal. Então, por mais que a cena, ela de maneira geral não seja boa, ela consegue trazer uma certa sensualidade que aquele momento, que aquela cena tá propondo. Os personagens secundários, eles são cheios de arquétipos visuais que eu particularmente gosto muito da maneira como são empregados
colocados aqui na história. Mas vale pontuar principalmente o homem rico que quer abusar, né? Quer estar sob o domínio do Kazuya e abusar dele. Esse homem super rico que não tem grande destaque, ele fica como um personagem à margem de tudo que está acontecendo, mas ele ganha uma certa atenção, principalmente pelos aspectos visuais dele. Esse homem, ele tem uma aparência bastante peculiar, puxando aí para uma coisa como se fosse quase fantasmagórica. É muito legal porque tanto os aspectos visuais quanto narrativos da obra, a partir do momento em que inserem esse personagem nos quadros onde ele está presente, eles estão preocupados, parece, em desumanizar ele. Tanto como eu falei nesses aspectos visuais que eu acabei de citar, essa aparência muito branca, esses olhos profundos e sem vida, né? A maneira como ele interage com o Kazuya ignorando os meios externos, né? O que está acontecendo em volta dele, isso tudo parece querer desumanizar esse personagem, e é um dos aspectos que eu acho muito legal sobre essa cena, porque coloca ele no lugar que ele deveria estar, como um abusador de um menino menor. Afinal de contas, ele tá sequestrando o menino para abusar sexualmente dele e coloca ele nesse lugar, né, comparando ele como se fosse algo com um monstro sem alma. A trilha sonora é talvez a coisa que eu mais gosto da obra. Eu queria muito ter esse CD que foi vendido em 2004, porque tanto as músicas que supostamente fazem parte do repertório do próprio Kazuya como idol, como outras músicas que são produzidas e foram inseridas dentro da trilha sonora, elas são muito gostosas, refletem muito daquele universo, daquele mercado idol dos anos 80, elas são muito, de uma maneira geral, elas são todas muito divertidas e cheias de energia e combinam muito com essa proposta, com essa atmosfera que a obra tem, porque, de maneira geral, o episódio, por mais que ele tenha essa tensão, né, essa questão do sequestro e tudo mais, ele vem com uma proposta de ser um episódio divertido e animado, e a trilha sonora combina muito bem com isso, e eu acho que não teve nenhuma música dessa trilha sonora que eu não gostei. Eu acho que, de maneira geral, é porque todas as músicas, elas combinam muito bem e ajudam a construir essa atmosfera empolgante e agitada que a obra tem. Não importa em que tipo de cena, qual é a sensação da cena que tá se passando naquele momento. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui embaixo na caixa de descrição um link que eu achei com a playlist aqui no YouTube, que tem as músicas do CD, aparentemente, né? As músicas que fazem parte da trilha sonora do anime são uma delícia, escutem elas, eu tenho certeza que vocês vão adorar. De maneira geral, Beat Boy Kidnap an Idol não é um anime fácil de encontrar aí pela internet, né? Tanto legendado em inglês não foi fácil encontrar, mas ele é um anime divertido, se um dia você acabar achando, ele é bastante divertido. É uma velharia, tá? Você não vai criando, não vai com grandes expectativas, mas só em uns 20 e poucos minutos que você vai se divertir assistindo. Como eu falei, se você quiser sentir um pouquinho dessa proposta empolgante, divertida que o episódio tem, escuta a trilha sonora que eu deixei aqui na caixa de descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, assim que possível eu trago vídeo de alguma outra velharia aí pra vocês. Já tô escolhendo qual vai ser o próximo. Alguns vão levar mais tempo porque tem muitos episódios, então eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.